Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: Olá, André. Me chamo tal, vou completar 26 anos em outubro. Vivo na Noruega desde meus 14 anos de idade. Minha história é a seguinte: eu comecei a namorar um sueco em outubro de 2012. Ele é mergulhador comercial e veio para a Noruega para trabalhar. No começo passaria só 6 meses, porque sua meta era juntar dinheiro para abrir sua própria firma de mergulho. Ele também tem 26 anos, mas é muito ambicioso. Nós nos encontramos e nos interessamos um pelo outro logo de primeira. Aí o que era para ser em 6 meses aqui, por minha causa virou 2 anos. Nesses 2 anos de trabalho, ele sempre esteve ausente nos projetos de trabalho. Tipo, um ano uma maravilha, ele passava de 1 a 2 semanas fora e voltava para casa nos finais de semana. Ou algumas vezes os projetos eram perto de casa e sempre estava em casa. Eu terminei biologia e estou fazendo um bacharel em pedagogia e inglês. Então a distância até era um ponto bom nesse caso. Nós sempre brigamos por besteiras e ele sempre foi muito claro comigo, dizendo que queria voltar a viver na Suécia. Sempre que tínhamos férias ou tempo de ir à Suécia, íamos para lá. Eu o acompanhava quase sempre, conheço toda a sua família e nos gostamos muito. Nesses últimos 7 meses, ele recebeu um projeto do outro lado do país. Então passamos de 4 a 8 semanas sem nos ver. Só nos ligávamos. Nem o Skype lá onde ele estava funcionava. Eu já fui visitá-lo, vive em um navio e não tem um raio de mulher a quilômetros de onde ele está. Pelo menos isso. Então, quer dizer, né? Num raio de quilômetros aí não tem mulher aonde ele está. Ele queria que eu me mudasse para a Suécia e eu disse que, claro, se eu pudesse continuar os meus estudos, eu o faria. E nesses meses as frustrações foram aumentando. Ele, quando saía do trabalho na Noruega, ia para a Suécia porque queria abrir a bendita firma. Eu sempre que podia ia para a Suécia com ele, passava de 2 semanas e voltávamos à Noruega, cada um para o seu lado. Ele me dizia muito que me amava no começo. Nos últimos meses ele parou. As mensagens não eram mais tão amorosas, mas mesmo assim, você é a pessoa mais linda do mundo e eu tô com saudades, você me faz tão bem e forte, sempre recebia. Eu lutei muito para entrar na universidade na Suécia, mas eles queriam que eu começasse tudo do primeiro ano, pois as matérias são dadas de forma diferente. E eu disse a ele que não podia, porque estou cursando o 3º ano de pedagogia. Em maio de 2014, se Deus quiser, terei meu bacharel e tenho mais 2 matérias que quero terminar, que é inglês e espanhol. Então, aqui na Noruega, eu terei um bacharel e mais 3 matérias nas quais posso ensinar. Mas na Suécia, teria que começar tudo novamente e para ser professora de uma matéria só, pois lá o sistema é diferente. Isso gerou muitas frustrações, brigas, muitas brigas e etc. Íamos comprar um apartamento juntos, tínhamos muitos planos. Então, depois que ele notou que não dava, ele começou a dizer que não ia ser fácil, que ele não via saída e que não sabia o que fazer, mas não queria terminar. Eu fiquei me sentindo muito insegura com tudo isso. Ele ficou frio comigo. Abriu firma dele agora e se diz não poder vir para cá onde eu moro. Mas ele trabalha em vários projetos e na Noruega ganha muito melhor. Então, da última vez que ele esteve aqui, eu pedi para que alugássemos um apartamento juntos, pois eu tinha voltado a viver com a minha mãe para economizar dinheiro caso eu fosse me mudar para a Suécia. Eu estava disposta a largar tudo, família, emprego, universidade, amigos, tudo por ele. Mas da última vez que ele esteve aqui,
eu pedi que nós nos mudássemos para um apartamento, só alugar mesmo, em nós dois, até eu terminar a escola e ir para onde ele vá. Se a resposta fosse não, eu terminaria com ele, porque estava muito difícil para mim viver desse jeito com ele, sem ter uma certeza de nada. Sempre que ele vinha para cá, eu tinha que mudar meus dias de trabalho, faltar aula, deixar meus amigos de lado. E os ciúmes dele, nossa, é terrível. Estava me sentindo sufocada. Olha, eu só vou fazer um parênteses aqui. Olha, minha querida, eu só não concordo muito com esse negócio de deixar meus amigos de lado, nesse contexto. Nesse contexto aqui, ó. Porque quem me acompanha sabe que eu sempre digo que nós somos seres sociais e nós temos que manter as nossas relações sociais e nós não temos que ceder aos ciúmes quando, por exemplo, as pessoas querem que a gente deixe de ter amizade, não é verdade? Com os nossos amigos, que são verdadeiros amigos e absolutamente amigos mesmo. E as pessoas querem determinar com quem a gente pode ou não conversar. Então, agora, nesse caso aqui, quando você está dizendo, né, ok, né, alterava os dias de trabalho, se dá para alterar, tudo bem. Faltava aula. Então, isso eu também não concordo, não tem que faltar. Né? A pessoa veio, então agora tem que se adaptar, vocês têm ritmos de vida diferentes. Agora sim, deixava meus amigos de lado. Olha, minha querida, sinto muito. Mas se vocês ficam, às vezes, até 8 semanas sem se ver, depois, quando ele vem, você quer ficar saindo com seus amigos ainda? Então, esse negócio deixava meus amigos de lado. Os amigos, por sua vez, têm que entender também. Pô, você namora o cara, vocês se veem a cada 2 meses, a cada 1 mês, e aí quando tem a possibilidade de estarem juntos, tem que ficar com os amigos também? Não é assim. Então, nesse ponto aí que você está vendo... Gente, está vendo como cada situação precisa ser muito bem pensada dentro do seu contexto? Porque senão, né, em todos os vídeos que eu falei que não, que realmente a gente não pode perder os contatos, não sei o que, os amigos, fora de contexto. Nesse contexto aqui, eu já não concordo com ela. Eu já não concordo com você, minha querida, que está dizendo, deixar meus amigos de lado. Não, tem que deixar sim. Tá? Porque agora ele veio, vocês têm que ficar muito mais próximos. Então, nesse momento, não é tipo, vou fingir que meus amigos não existem. Mas, eu não vou querer ficar também saindo com os meus amigos, sendo que agora é a oportunidade que eu tenho de estar com ele. Faz 2 meses que a gente não se vê. Então, poxa vida, né? Aí também, pera lá, né? Nossa, é terrível. Estava me sentindo sufocada pelas cobranças e brigas. Quando eu falei isso, ele ficou muito triste, até chorou, disse que me amava, que não queria o fim. Pediu 3 dias para pensar, eu concedi. Depois veio o belo não. Eu não posso me mudar. Minha firma está aqui, meus equipamentos estão aqui, eu não vou me mudar. Então, eu de coração partido, porque eu amo muito, disse então que seja o fim. E assim se foi. Faz 3 dias que não nos falamos, ele está na Suécia no momento e volta para a Noruega essa semana, pois tem um projeto de 1 mês para terminar. Estou sentindo falta, estou sentindo tanta falta das mensagens, dos telefonemas, e só de pensar no sorriso dele, eu choro. Estou tentando não ficar depressiva, eu estudo, malho, trabalho, mas à noite sozinha, só quem sabe da dor e do desespero sou eu. Você acha, André, que eu exigi demais? Ou você está comigo em achar que ele não me ama como se dizia amar? Olha, minha querida, eu não posso dizer o que está no sentimento da outra pessoa. Assim como você tem as suas razões, veja bem, né? Não tem como eu falar se o cara te ama ou não. Gente, às vezes vem umas perguntas assim pra mim que, pelo amor de Deus, né? Então, não tem como eu saber. Agora, para comigo e pensa. Eu entendo todo o seu lado. Poxa vida, né? Você se esforçou, a universidade lá na Suécia tem outras exigências. Quer dizer, aí na Noruega você pode dar 3 matérias, lá você pode dar 1, e ainda você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que começar tudo do zero e assim por diante. Então, quer dizer, entendo todo o seu lado, assim como eu entendo o lado dele também.
Ele acabou de dizer, a firma está toda montada aqui, meu equipamento está todo aqui. Quer dizer, ambos estão absolutamente estabelecidos onde estão. Então, quer dizer, vocês se gostam, mas estão estabelecidos. Então, está havendo aí uma impossibilidade. Então, não é isso, sabe? Eu tenho que jogar tudo para cima em nome de um grande amor. Você avaliou, percebeu, eu não posso, né? Vou perder tanta coisa. Ele avaliou, vou perder tanta coisa. Então quem está errado? Você está vendo? Ambos estão seguindo o mesmo critério. Então tem como a gente falar quem é que está errado? Quem é que tem que ceder? Não é ele que tem que ceder? Ou eu fui muito exigente? Ou sou eu que deveria ter largado tudo e ido? E depois? E amanhã depois? Isso aí vai se tornar um peso? Amanhã depois, diante de uma briga, eu deixei tudo, porque eu não sei o quê, eu me lasquei. E aí, como que vai ser? Porque esse tipo de decisão, quando as pessoas tomam, elas têm que tomar de maneira bem consciente. Eu não estou dizendo que você não poderia ir para lá, ou que ele de repente, se chegasse à conclusão, venho para cá. Ok, mas tem que ser tudo muito bem pensado. Para depois então não ficar aquele jogo de, sabe? Parece que eu olho para outra pessoa como se a pessoa então tivesse me tirado do meu lugar, da onde eu estava crescendo, da onde eu tinha a possibilidade de crescer profissionalmente. Então, a nossa vida é constituída de vários aspectos. A gente tem o aspecto amoroso, tem o aspecto profissional, tem o aspecto familiar. Então, quer dizer, aí, para favorecer o aspecto amoroso, eu acabo ferrando o aspecto profissional. Você entende? Aí depois, então, quer dizer, eu ferrei o aspecto profissional e aí eu começo, então, olhar para o aspecto amoroso como se ele fosse a grande culpa de eu ter ferrado o aspecto profissional, de eu ter começado tudo de novo, tal, não sei o quê. E aí eu começo a comprometer aquele aspecto, o aspecto amoroso, pelo qual eu quis fazer, porque eu queria apostar no aspecto amoroso, só que aí quando eu olho para o aspecto profissional, estou vendo as minhas dificuldades agora, eu começo a culpar você, porque foi por você que eu fiz isso, foi por isso, e aí quando qualquer briguinha, porque você não tem direito de falar isso para mim, porque olha o que eu fiz por você, aí começa e os desgastes vão acontecendo. Por isso que tem que ser tudo muito bem pensado, por isso que tem que ter muita cautela, por isso que as pessoas precisam ter muita clareza. E a gente precisa parar de achar, então, que é o outro que tem que fazer, ou sou eu que tenho que fazer, ou eu estou exigindo demais. Não, peraí, eu tenho minhas razões, ele também tem as razões dele. Como que nós vamos nos portar diante disso? Sendo que ambos têm razões. Ambos têm motivos. Como que nós vamos fazer? Nós vamos dar conta disso ou não? Se a gente chegar à conclusão que a gente não vai dar conta disso, não é verdade? Então, quer dizer, a gente vai ficar até quando se desgastando? Já que eu não estou afim de abrir mão disso, você também não está afim de abrir mão disso, e não porque somos ruins. Então eu não te amo de maneira suficiente a ponto de abrir mão disso. Você não me ama de maneira suficiente a fim de abrir mão disso. É que, tendo em vista outros tantos fatores e pesando na balança, tanto um quanto o outro tem as suas razões, é o que eu estou dizendo. E aí a gente vai ficar se estranhando e se cobrando, e isso vai gerando esse estresse, e isso vai, né, um quer que o outro haja, aí depois quando o outro age, aí eu culpo o outro porque eu agi. Então será que eu não vou deixar uma relação muito pesada? E aí? Vale a pena então apostar numa relação que porventura possa ficar pesada? Ou não? Se vale a pena, então o que nós temos que fazer para que ela fique leve? Eu prefiro ceder então. Eu vou sair, vou para lá, tal, não sei o quê. Eu começo tudo de novo, ok, porque eu acho que a gente merece e tal. Eu não vou pôr esse peso nas costas dele também. Eu estou fazendo isso porque é uma decisão livre minha. Você está vendo? Só que não é o que me parece que está aí. Não, eu não vou fazer isso, porque lá depois eu vou ter muita dificuldade de começar tudo de novo, não sei o quê. E ele, pessoal, diz, eu já estou com o equipamento tudo montado aqui, não tem como eu ir para aqui, eu já estabeleci minha cartela de clientes. Então, quer dizer, parece que ambos já estão muito fixados nisso, né? Estão bem estabelecidos nisso, e depois, então, qualquer alteração disso se tornará um peso. É isso que eu estou querendo mostrar aqui.
Ele é muito durão e eu espero que ele volte, mesmo sabendo que a possibilidade é mínima. Me diz, André, o que é que eu faço com a angústia, a vontade de ligar, de passar uma mensagem, o que eu faço quando eu durmo e acordo pensando nele? Não quero correr atrás, já me machuquei antes em relacionamentos, como a música diz, sou fera ferida. Não vou voltar atrás, sei que tenho que me amar mais, mas meu querido, não tá fácil. Muito obrigada por me escutar. Mandei uma foto só para você ver o lindo casal que éramos. Eu vi a foto, né? De fato, vocês dois são muito bonitos, né? Você é linda. E ele é muito bonito também. Desculpe-me pelos erros de português, mas já não estudo português desde meus 14 anos. Imagina, minha querida, sem problema. Olha, essa fase é uma fase bem difícil mesmo, né? Em que você chega à noite e aí você está com você mesmo, e aí você começa a pensar, e aí tantos questionamentos, e se eu fosse, se eu fizesse, se isso, e se aquilo. Porém, eu acho que tudo gira em torno disso. Tá, e se eu fizer? Eu estou fazendo de coração ou será depois um peso? Né? Eu considero que isso vai ser um peso para mim depois. A gente quer abraçar tudo, né? A gente quer que a outra pessoa faça, ou eu preciso chegar numa conclusão, então, e às vezes, sabe, não vai dar, né? Ele tem os projetos dele, eu tenho os meus, e infelizmente não vai dar pra gente conciliar uma vida amorosa, tendo em vista que eu já estou com os meus projetos aqui, ele está com os deles lá, com os projetos dele lá, e aí então tudo isso aqui. Só que sim, a gente sofre, evidente que sim, não é verdade? E é justamente nesse momento em que a gente sofre que a gente precisa ficar esperto, porque às vezes a gente quer eliminar tanto o sofrimento que aí a gente acaba, então eu vou fazer. E aí eu não coloco na balança, eu não meço, né? Eu estou fazendo só porque eu quero eliminar logo o sofrimento, ou eu estou fazendo porque de fato eu acho que a gente merece uma chance e eu vou fazer isso de forma livre, ou eu, ou ele, enfim, né? E aí a gente reconstrói, recomeça uma vida em comum, e caso não dê certo, eu também não vou jogar um peso na pessoa, porque a decisão de ir também foi minha. Eu acho que esse é o fundamental. A gente não ficar jogando um peso nas costas do outro, quando na verdade são os dois que têm que decidir. Seja ele de decidir vir para cá, tem que ser uma decisão muito livre, muito bem pensada dele, depois ele não pode ficar jogando isso nas suas costas, ou seja você de ir para lá e ter que começar o estudo de novo, né? E então, aí depois, olha lá, eu não consegui pegar uma matéria, eu fico jogando na cara. Você está vendo que tudo isso depois, a gente tem que pensar nas consequências, né? Como que isso depois pode afetar a relação. Eu estou justamente querendo apostar na relação, só que depois se eu começar a jogar isso em cima da relação, eu vou acabar comprometendo a relação que antes eu fiz para querer salvar. Olha isso. Eu abri mão das coisas aqui porque eu queria, né, viver essa relação. Só que depois, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou jogando um peso na relação que eu estou prejudicando a relação pela qual eu optei antes lá atrás. Então, por isso que tem que ser tudo muito bem pensado. E eu perceber quais são minhas características, colocar muita clareza nas nossas decisões. Porque senão a gente atropela tudo e aí as coisas vão ficando depois muito complicadas, né? Muito obrigado, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você, tenho colocado muita coisa no Instagram. Me acompanhe lá, me segue lá. Muito obrigado, beijo no coração e, claro, um forte abraço.